A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estou aqui, sempre nas redes sociais, sempre mostrando aqui a verdade do Evangelho. Esse é o meu trabalho, amém? Levar sempre constante, todo o tempo todo, a tempo e fora de tempo, pregar a verdade do Evangelho. Eu quero convidar você agora para você entender, compreender e receber a verdade de Deus revelada na palavra, dentro daquilo que foi trazido para nós pelo Evangelho de Cristo. Você conhece o texto de João 3,16, quando Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna e não pereça. É muito conhecido esse texto, muita gente prega, mas eu tenho certeza que 99% das pessoas que falam esse texto não sabem interpretá-lo, não conhecem o que ele revela, não aprende dentro desse texto o que ele nos ensina. Isso é notório ver que as pessoas usam a palavra, mas não têm conhecimento do que ela diz. Estão usando a palavra e se conduzindo por outro caminho, dentro de outro entendimento, por doutrinas de homem, que distorce a verdade, distorce, falsifica a palavra de Deus. Vamos aprender aqui o que esse texto nos ensina, de João 3,16. Primeiro a gente tem que conhecer o contexto, amém? Esse contexto aqui, o que é contexto? É você entender de onde o texto, não é, iniciou, por quê? Pegar o princípio da situação que o texto está inserido. Um texto que tem uma extensão do contexto. Aí a gente vai entender por quê, para quê. Tem texto na Bíblia que não precisa de contexto para você entender. Você entende literalmente o que o texto está dizendo sem precisar de outro contexto. Por exemplo, Hebreus 9,27. Está ordenado aos homens morrer uma só vez, depois disso ir ao juízo. Eu não preciso outro contexto. E tem, mas eu não preciso para entender. Isso aí está me falando diretamente, literalmente, o que Deus quer que eu aprenda. O homem, dentro desse texto aqui, está ensinando que o homem só tem uma vida neste mundo. A vida é singular, não é plural. E o homem, depois de morrer aqui, está destinado ao juízo. É o que o texto ensina. Acabou. Não adianta nenhum teólogo, nenhum doutor, bacharel das escrituras querer dar outra explicação aqui. Usar a sua exegese, a sua teologia, não é? Anátema, para tentar distorcer a palavra. Porque a palavra se interpreta por ela. A teologia verdadeira é aquilo que a Bíblia ensina, não é a teologia dos homens, que os homens ensinam nos seminários de teologia. A teologia, que é o ensino de Deus, você só aprende nas escrituras, não dentro de seminário. Quer aprender de Deus? Com o maior teólogo, a maior teologia? Jesus. Ninguém aprende de Deus fora de Cristo. Mas vamos lá, vem voltar para cá, para onde eu estava, no texto de João 3,16. Vamos analisar o contexto, como eu estava aqui falando. Esse contexto de João 3,16 está dentro de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Se você pegar do primeiro versículo do capítulo 3,
Você vai ver Nicodemos vindo à noite para interrogar Jesus, falando com Jesus, aliás, reconhecendo Jesus. Mas só que o interessante nesse contexto é que Nicodemos diz assim: sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, não é? Se não for de Deus. O interessante é que a resposta de Jesus a Nicodemos foi totalmente fora do contexto do que Nicodemos estava falando a Jesus. Interessante que o que Jesus fala a Nicodemos não tem nada a ver com o que Nicodemos veio falando dele. Olha o que Jesus vai dizer. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Da água e do Espírito. Se não nascer desses dois elementos, que é a transformação de Deus na vida do homem, pela água e o Espírito, a palavra e o Espírito Santo. Ei, aí não é batismo de igreja não, tá? Eu não quero entrar nesse mérito não. Vamos continuar onde eu estou aqui para eu não estender muito aqui a ministração. Então Jesus vai dizer a Nicodemos que era preciso um acontecimento na vida do homem para ele ser de Deus. Por quê? Porque os judeus pensavam que eram de Deus, que estavam em Deus, que estavam caminhando com Deus. Todos estavam perdidos. Seja judeu, grego, gentil. Toda a humanidade se perdeu. Todos pecaram. E afastados todos, perdidos da comunhão com Deus, estavam. E Jesus, dentro desse diálogo com Nicodemos, Jesus vai pregar o evangelho, que ele que trouxe as boas novas para a humanidade, aonde tem a esperança de Deus para nós, na revelação do evangelho. Quem veio e trouxe foi Jesus, e deu ordem para depois os seus discípulos continuar pregando. Jesus agora vai pregar o evangelho a Nicodemos. Capítulo 3 do evangelho segundo escreveu João. Ele vai falando do acontecimento dos judeus lá no deserto, do povo de Israel, onde Deus, através da serpente, deu livramento ao povo de uma haste, não é, que era ali pendurada, e o povo olhava e era curado do veneno da serpente. E Jesus agora vai mostrar isso, trazendo para o sacrifício que ia acontecer, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Jesus vai dizer que todo aquele que crê nele tem a vida eterna e não perecerá. Rapaz, é muito bom a gente parar para estudar, examinar a palavra de Deus e aprender de Cristo, tá? Não é de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aprender de Cristo nas Escrituras. É a revelação de Deus absoluta, onde tem toda a direção para o homem. E ali é o que nós precisamos. Tudo que foi revelado por Deus em Cristo, a graça e a verdade. Não precisamos de nenhum profeta revelando nada no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem que se conduzir naquilo que já está revelado por Cristo no Evangelho, que é as boas novas que dá ao homem o conhecimento da salvação para a vida com Deus. Então Jesus chega para Nicodemos e vai dizer agora, no versículo 16, eu falei um pouco do contexto, mas olha o que acontece no versículo 16. Jesus diz assim, ele está se referindo aqui a Nicodemos. Esse texto que ele falou foi para Nicodemos e é para toda a humanidade. Aqui não se restringe só aos judeus. Quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando fala de Filho unigênito, não é primogênito, porque primogênito é o primeiro de muitos. Unigênito é o único, não tem outros. Só ele. Quando a Bíblia fala de Jesus de primogênito, ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro que ressuscitou, glorificado de muitos que vão ressuscitar.
Agora, quando a Bíblia fala de Jesus, de unigênito, é o único Filho de Deus que tem a mesma natureza do Pai, que é Deus. Ele é o único. O único Filho de Deus que tem a mesma natureza. Então é bom a gente aprender isso. A gente entender o que a palavra nos ensina, para não ficar sendo levado, conduzido, instruído no engano dos homens. Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou explicar isso a você. Eu já estou aqui explicando que Filho unigênito é, no singular, o único Filho de Deus, gerado de Deus, que tem a mesma natureza de Deus. É Jesus. Quando fala filhos de Deus, fala de criação. Mas Jesus é o Filho que tem a mesma natureza, gerado do Pai, não criado. Jesus não foi criado, ele veio do Pai, gerado do Pai, logo ele tem a mesma natureza do Pai, por isso que ele é Deus, Filho unigênito. E Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo. O que é que Jesus está revelando aí? O amor de Deus pelo mundo. O mundo aí é o quê? Como alguém ensina, é o povo de Israel? Só os judeus? Como alguém ensina? Não. Jesus está falando agora da manifestação do amor de Deus por toda a humanidade, irmãos. O mundo aqui refere-se à humanidade. Da mesma forma que o texto diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é só o pecado de Israel, de quem estava na lei. Porque todos, estando na lei ou fora da lei, eram pecadores. E todos precisam do perdão de Deus. Isso está revelado em Romanos 5,12. Como por um homem veio o pecado, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Logo, todos são pecadores e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3,23, Romanos 5,12, você aprende isso. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira aqui, reme, que paga o pecado da humanidade. Não é só dos judeus, como ensina alguns teólogos e pastores, né? Que formulam a doutrina de demônio. Mas vamos lá. Então, porque Deus amou o mundo. O mundo aí é a humanidade, gente. E aí, Palmas? Essa não é do carrinho, não é da vida, não. Pega aquela geral, não tem o geral, né? Não, no carrinho de compra é essa. Não, tem 200, tem um apartamento, tá? Não, é o apartamento, mas é essa que tá aí. Só temos essa. Vai entrar. Entra, é ela aí. Pode ir. Você está entendendo? Eu estou aqui parando um pouquinho porque eu estou no trabalho, né? Mas você está recebendo a instrução aí, não tá? Que você pare, meu irmão, para buscar o conhecimento de Deus. Seja prudente em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não fica preso dentro desses lugares nas atrações religiosas. Você tem que procurar um lugar para ser ensinado, para receber o ensino, para aprender de Cristo, conhecer o Evangelho, para andar no entendimento do Evangelho, para ter uma vida verdadeira na direção de Deus. Então Jesus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo é a humanidade, irmãos. A humanidade, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da nação.
se é bonito, feio, bom, ruim, religioso ou incrédulo. Independente, humanidade, ser humano, eu, você e todos. Seres humanos na terra. Deus amou a todos. Aí diz assim, porque Deus amou o mundo. A gente vai aprender nesse texto várias coisas que é preciso observar. Nós vamos aprender o amor de Deus pela humanidade manifestado. Vamos aprender que o amor de Deus teve uma atitude, uma ação de Deus que manifesta esse amor, aonde Cristo veio ao mundo. O próprio Deus na forma humana, em Cristo. Diz o texto lá em 2 Coríntios 5, 19 e o 18, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O mundo aqui é a humanidade, não é só o povo judeu. E diz o texto lá em Colossenses 1, que toda a plenitude da divindade habitava corporalmente em Cristo. Toda a plenitude do Deus Pai, da divindade de Deus, que não existe outra divindade. Divindade só é Deus, anjo não é divino. Nenhum espírito é divino, divino é Deus, que é o Senhor, o Criador, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Nenhuma criatura, seja anjo, seja homem, espírito algum, tem esses atributos. Jesus tem porque ele é Deus. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, Deus agora manifesta esse amor em atitude. A manifestação do amor de Deus foi na atitude em que Jesus veio ao mundo para morrer por nós. E a gente vai aprender nesse texto a manifestação do amor de Deus. O porquê Deus manifestou esse amor e para quê. O texto vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como explicar. Não foi pela bondade, não foi pelo que o homem tem ou faz para impressionar a Deus. O amor de Deus vai além da nossa imaginação. Ele quis nos salvar. E diz o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, olha o que ele fez no ato desse amor. Deu o seu Filho unigênito, Jesus. Esse é o ato, é a manifestação do amor de Deus, como prova. Para o bem da humanidade. Para que isso? Para que todo aquele, o que a gente aprende aí, que é para toda a humanidade. Agora a salvação é para quê? É para quem crê nele. Todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe uma coisa aqui, duas. O amor de Deus é para a humanidade, todos, sem exceção. Deus não faz exceção de pessoa para salvar. Ele quer salvar a todos. Atos está lá, 10, 34 ou 36. E 1 Timóteo 2, 4. Deus quer que todos os homens se salvem. E ele não faz exceção. Todos, é todos mesmo. Então, olha o que o texto diz. Para que todo aquele, agora, é todo aquele que nele crê. Observe que a salvação é por crer. E esse crer tem um alvo. Esse alvo é Jesus. Não é crer numa crença, viver dogmas, doutrina de igreja, religião. É crer em Jesus. Ele é o alvo da nossa fé, por onde somos salvos. Todo aquele, para toda a humanidade, que nele, em Jesus, crer. Ele é o alvo da minha fé. A minha crença não deve ser em água ungida, em campanha de vitória, em igreja, em batismo, guardar sábado, dar dízimo, para ser salvo. Nós temos que crer em Jesus. Ele é o alvo, por onde somos salvos, para não sofrer a condenação, mas ter a vida eterna. Então, em João 3,16, nós vamos aprender muita coisa aqui maravilhosa. E quando a gente começa a ministrar, aí o Espírito de Deus vai nos dando mais sabedoria e abrindo mais o nosso entendimento para ministrar mais a verdade dele, para que edifique quem ouve. O que você está aprendendo, irmão? O que você está recebendo de instrução
nessas reuniões, congregações solenes que você está indo? Será que você está sendo instruído por uma ministração dentro da palavra dessa forma? Você está indo para esses locais viver e ouvir o quê? Praticar o quê? Fazer o quê? É muita atração, é muito movimento, grito e manifestação sobrenatural. O que nós precisamos é de ensino inteligente, racional, com lucidez e sobriedade. O que prega é ensinar. Não embriagado, manifestado, perdendo o equilíbrio, a noção e falando blá blá blá, reteté. Ensinar a palavra. É isso que eu estou fazendo aqui. Portaria. Deixou, dona André. Ok. Tá bom. Sim. Eu coloco. Tá bom, tá certo. Tá bom, dona André. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Continua aí assistindo, não para não. Eu paro aqui, mas você continua aí. Porque você está recebendo o alimento de Deus que você não tem recebido em muitos lugares que você tem frequentado. Em muitos lugares que dizem que é casa de Deus, você não está recebendo nada de Deus. Porque você tem que buscar o conhecimento, é a formação, é o entendimento, é o ensinamento do Evangelho. Você tem que ser instruído e formado no conhecimento de Cristo. Você tem que aprender de Cristo, o que Deus revelou para a humanidade que está em Cristo. Todo o mistério que era oculto de Deus foi manifestado em Cristo. E o povo ainda está atrás de profeta para receber visão e revelação. Meu Deus, seja prudente, irmão. João 3,16. Apenas um texto. A gente aprendeu um bocado de coisa aqui. Amém? A manifestação do amor de Deus. A atitude que levou Deus a manifestar o amor. Por que Deus manifestou? Para quê e para quem? Para a humanidade. Quem é o alvo do meu crer para eu ser salvo? Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quer aprender mais? Vai ler a Bíblia. Orar pedindo a Deus direção para que o Espírito Santo abra o teu entendimento e você compreenda o que está aqui nas Escrituras revelado. É isso que vai te levar à salvação. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O alvo é Cristo, o Evangelho. Porque o Evangelho não é outro canto. Não leva ninguém a canto nenhum. O Evangelho nos leva a Cristo. Ele é o centro da mensagem do Evangelho. E João 3,16 é a revelação principal do Evangelho. O que Deus fez para salvar o homem por meio de Cristo. Amém, meus irmãos?